Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia nesta quinta-feira abençoadíssima. Essa quinta-feira, 24 de julho de 2025, estamos chegando para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Apenas 15 minutos, mais 15 minutos que tem mudado histórias, 15 minutos que tem fortalecido, 15 minutos, irmãos, que tem ampliado visão espiritual, e tudo que nós precisamos é ter uma visão espiritual. Quando nós temos uma visão espiritual, nós sabemos, irmãos, diante das adversidades, diante das situações que nós passamos, enfrentamos, quem é o nosso Deus? É o Deus que é sabedor de todas as coisas, é o Deus que faz, o Deus que age, o Deus que move de uma maneira poderosa e maravilhosa. Então é por isso que nesta manhã de quinta-feira, nós estamos aqui para dizer a você, amplia mesmo a visão espiritual, porque muito mais tem Ele para realizar, muito mais tem Ele para fazer. E às vezes nós ficamos apegados em coisas negativas, às vezes nós ficamos apegados em palavras negativas, em atitudes negativas, mas nesta manhã, segure firme na palavra do Senhor, agarra a palavra do Senhor. E para isso, para você agarrar a palavra do Senhor, não é para você pegar a Bíblia e colocar aqui, não, a Bíblia tem que estar no seu coração. Quando nós temos essa palavra, irmãos, o nosso coração faz toda a diferença nas nossas vidas. O que me chama a atenção em Lucas capítulo 10, o versículo de número 38, eu falei desse texto, eu falei na praça no sábado, no culto passado que nós fizemos o culto na praça. Eu falei também no programa de segunda-feira, acerca de Marta e Maria, quando Jesus chega em Betânia. Mas em Lucas capítulo 10, o versículo de número 38 em diante, a gente vai ver que Jesus está dentro da casa de Maria, de Marta, Maria e Lázaro. E Marta tinha uma preocupação. A preocupação dela era servir muitas coisas, ou fazer variedade para servir. Porque, primeiro, Jesus nunca estava só. Estava ele, os seus discípulos, e alguns mais que chegavam ali. Então ela queria servir com excelência. Ela queria dar atenção a Jesus com excelência. E eu pergunto para você, nesta manhã, qual tem sido a atenção que você tem dado à pessoa de Jesus? Qual a importância que você tem dado? Quando você faz uma festa de aniversário, você fez ali os convites e os convidados vão chegando e você atende um, atende o outro e você passa de mês em mês e pergunta, está tudo bem? Está tudo tranquilo? E aí, como é que está? Estão sendo bem servidos? Mas e acerca da pessoa de Jesus? Quando ele entra na sua casa, qual é a atenção que você tem dado? O que me chama a atenção é que Marta, ela fica tendo a preocupação em servir a Jesus da melhor qualidade. Mas Maria fica aos pés de Jesus. Quando chega em Betânia, no capítulo 11 do Evangelho de João, quando Jesus entra em Betânia, a Bíblia disse que Maria, ela vai até Jesus, e Marta primeiro vai até Jesus, e Marta, quando ela chega ali, olha o que ela fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando ela volta e chama Maria, Maria vai prostra, porque aquela que tem um conhecimento, aquela que estava aos pés dele, mesmo no meio da luta, mesmo no meio do luto, mesmo no meio da adversidade, ela está prostrada. Mas nesta manhã de quinta-feira, eu pergunto qual tem sido a sua posição. Porque nós precisamos, irmãos, de ter posicionamento diante deste Deus que é tremendo, poderoso,
maravilhoso em todo tempo e em todo momento, porque Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que opera e Ele é o Deus que age de uma maneira grande ao nosso favor. Que o Senhor abençoe de uma forma poderosa. Em nome do Senhor Jesus, nesta quinta-feira tem culto abençoado aí, né, em Paranaiguara e também no Castelo Branco em Esmeraldas. Então você é o nosso convidado para esta quinta-feira, também no Granada, né, a pastora Kelly aguarda você. Então você não pode ficar fora, venha receber, venha, dispõe, irmãos. Quando a gente dispõe, faz toda a diferença nas nossas vidas. E mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, você que já está no seu local de trabalho, que o Senhor abençoe o seu local de trabalho, você que está aí já com a bolsa do lado, só esperando, né, nós orarmos para você já ir trabalhar, que o Senhor te leve em paz, que o Senhor te guarda, em nome do Senhor Jesus. E você que simplesmente, né, não tem aí um dia de trabalho fora, mas trabalha na sua casa, mas está aí parado diante da sua tela, obrigado, muito obrigado pela sua companhia de todas as manhãs. Que o Senhor abençoe de uma maneira poderosa e maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. É tantas pessoas conectadas conosco, né, na Avenida Pais Lemes, que o Senhor vai abençoando você aí da Pais Lemes, você da Rua Ibiá, né, você da São Lourenço, que o Senhor te abençoe, da Rua Indianópolis, né, que Deus abençoe de uma maneira sobrenatural, os demais bairros, né, da nossa linda Uberlândia, Daniel Fonseca, Jaraguá, obrigado você que está aí no Jaraguá, Deus te abençoe, Jardim Brasília, maravilha, né, que Deus abençoe, enfim, cada bairro que está conectado conosco, que Deus abençoe, você lá, você cá, né, que Deus te abençoe de uma maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Eu iniciei o programa nesta manhã, falando aí, né, sobre o Salmo 91, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e o que nós precisamos é habitar nessa sombra, nesse esconderijo desse Altíssimo, porque, irmãos, quando nós habitamos, nós somos seguros. Estamos seguros. Ontem nós falamos da oração de Moisés, do Salmo 91, e hoje eu quero falar do Salmo 90, e hoje eu quero falar do Salmo 91, né, que está dizendo: diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. A minha pergunta é se você tem verdadeiramente confiado, né? Confiar quando tudo está a mil maravilhas é uma coisa, agora confiar quando chega a situação difícil é outra coisa completamente diferente. E o verso 3 diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobriste-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro, a sua verdade e pavês e escudo. Não te assustará o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Olha aí que coisa tremenda. 1.000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Por que que você não será atingido, irmãos? Somente com seus olhos contemplarás e verás o que o Senhor vai fazer e que está fazendo e vai continuar a fazer. De novo, o Senhor fala da nossa visão espiritual, porque o que eu e você precisamos é ter uma visão espiritual, porque no meio das adversidades, o inimigo que não presta, Satanás que é sujo, ele quer mostrar para mim e para você que nós estamos sozinhos, mas não é verdade. Você não está só, o Deus de Israel está com você em todo tempo e em todo momento. Então continue crendo, continue confiando, continue sabendo que Deus é Deus que faz, que Deus é Deus que opera, no nome do Senhor Jesus. Por que que nós falamos isso, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. Não é porque estamos passando por uma adversidade que nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, que Deus não está nos vendo e nem tampouco nos ouvindo. Pelo contrário,
Ele continua nos vendo, Ele continua nos ouvindo, Ele continua nos socorrendo neste tempo. E tudo o que nós precisamos, irmãos, é o quê? O que eu e você precisa é confiar neste Deus, porque Ele faz do sobrenatural. Então, muito obrigada. Para você que está aí sempre ligadinho conosco, fica com seus olhos fitados no Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ah, Davi, no meio da sua batalha, ele disse, os meus olhos eu estou levando para, eu levo os meus olhos, eu levanto eles, para os montes, mas é o Senhor que dá o socorro. Irmãos, quem te dá o socorro é o Senhor dos exércitos. Não deixa que nada tire a sua visão espiritual. É tempo de você romper, é tempo de você prosseguir, é tempo de você, continuar. Não pare, porque quando você para, você não vai ter mudança na sua vida, mas que você possa alinhar a sua rota com a rota de Deus. Eu falei isso aqui esses dias, alinha a sua rota com a rota de Deus. Apóstolo, eu nem tenho rota mais, então entra na rota de Deus e você será bem-sucedido. E você vai romper e fazer toda a diferença em nome de Jesus. Você que está nos sítios, obrigado pela sua audiência. Você que está nas fazendas aí pelo YouTube, que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa, em demais cidades aonde chega a TV Vitoriosa. Muito obrigada pela sua audiência, você em Frutal, no Prata, obrigado. Tantas cidades que tem aí, que chega a TV Vitoriosa e você está aí conectado conosco, muito obrigado, que o Senhor te abençoe, um bom dia com alegria, Jesus abençoa o nosso dia, amiga Celina, que o Senhor abençoe de uma maneira sobrenatural. Você que está em outros estados do Brasil, pelo YouTube, irmãos, obrigado pela sua audiência. Eu quero dizer para você que a sua audiência, ela nos encoraja a estar aqui todos os dias, ela nos encoraja, a estar na madrugada, clamando o Senhor, para que a gente venha trazer um alimento quentinho do céu para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. E você que está fora do Brasil, que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa e maravilhosa. O Deus que faz, o Deus que opera, o Deus que age, Ele é com você neste tempo. Vamos orar? Vamos rasgar o nosso coração na presença desse Deus, porque Ele é o Deus que pode fazer, Ele é o Deus que pode agir e Ele é o Deus que pode operar de uma forma sobrenatural. Quero convidar você a fazer a oração do Pai Nosso comigo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ensina a perdoar como Ele nos perdoa, porque Ele nos perdoa todos os dias. Perguntaram para Jesus quantas vezes que devemos perdoar, e Ele disse 70 vezes 7. Então tenha um coração perdoador, que você possa alimentar o pão de cada dia, e esse pão chama Jesus Cristo. Que essa graça, que esta bênção seja sobre ti de uma maneira poderosa e maravilhosa. Irmãos, amanhã estaremos de volta às 6 horas da manhã, é um ponteiro no céu, outro na terra. Entramos para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família. E não esqueça dos cultos que nós temos hoje, nessa quinta-feira, no Granada, em Esmeralda, Santa Quitéria, e também ali em Paranaguara, Goiás. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa, em nome de Jesus.